Irmãos, vamos lá. No 2 Timóteo 2, versículo 1, eu vou ler até o 7, fala assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo. E que tá no 1, tá? Eu coloquei 3 aí, Pedro, mas acho que tá no 1. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Agora, vamos lá. Primeiro ele fala, fortifica na graça que há no Senhor. Então, eu preciso me fortificar na graça. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar, senão batalhar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera só até aqui. Irmãos, o que ele começa a falar para mim e para você? Sofre, no versículo 3, eu vou continuar, vou ficar do 3 em diante. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Irmãos, presta atenção. O que ele está falando para mim e para você? Está falando para nós pular de alegria? Está falando para nós ir lá no parque, lá, Semucan, e ficar andando de bicicleta, aproveitando a vida? Não, está falando para mim sofrer. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Irmãos, o que eu preciso entender? O que ele está falando para você? Eu não quero sofrer, você não quer sofrer. E aí eu vou lá e me embaraço com o negócio dessa vida. O que eu quero trazer para nós? Quando fala sofre, não é que eu vou ficar passando... A gente passa por necessidade, pode passar. Mas é um período ou outro que acontece alguma... né? Posso estar na fartura, posso estar na necessidade. Posso estar em abundância, posso padecer necessidade. Mas tudo posso daquele que me fortalece, não é assim? Que o Paulo fala, aqui ele está falando para o Timóteo, Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, mas eu não quero sofrer, e porque eu não quero sofrer, eu vou lá e me embaraço com negócios dessa vida. Olha só, se você ou eu jogar uma pedrinha num jacaré, o que vai acontecer? Tá lá, tá longe, tá lá na água lá. Vou ilustrar aqui melhor. Você tá numa mureta aqui em cima e ele tá lá embaixo. Você joga uma pedrinha nele, o que vai acontecer com ele? Nada. Vai acontecer alguma coisa? Jogou uma pedrinha lá? Nada. Irmão, se cai uma pedrinha no você, faz de conta que não é nada. Sofre como um bom soldado, porque se eu for escolher me embaraçar, se eu for escolher buscar satisfação, se eu for querer buscar justificação, eu vou me embaraçar com os negócios dessa vida, não vou ser coroado. Eu preciso entender qual que é o meu alvo. O que eu quero dizer? Se importe menos. Eu acho que Deus, Ele vai nos capacitando conforme a nossa idade, não é verdade? Porque eu acho que quando a gente é mais novo, a gente quer mais direito e menos dever. Não é verdade? E quando a gente é mais velho, a gente quer mais paz e menos direito. Não, melhor ter paz. Mas o que ele está falando para mim e para você? Tem coisa que você não precisa se envolver, não se embaraça com isso não. Por quê? Porque ele falou assim, sofre comigo. Eu vou ter que sofrer, você vai ter que sofrer. O nosso Senhor sofreu na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. Você acha que se ele não estivesse na cruz do Calvário, eu estava aqui, você estava aqui? E ele não tinha sofrido também, mas ele sofreu. Ah, Jesus sofreu, eu tenho que sofrer também? Eu tenho que entender que algumas coisas, não é sofrimento eterno, a vida toda sofrendo, a vida toda morrendo, a prova aquele nasceu para sofrer. Não, o que eu estou querendo dizer é,
Mata as suas vontades, as minhas vontades. Eu tenho direito, você tem direito. Irmão, não se embaraça com essas coisas, não. Tem coisa que a gente vai se envolver, que eu vou me envolver, que eu vou me embaraçar. Deixa isso para lá. Eu tenho que entender que quem está do meu lado, quem está do seu lado, você está no trânsito, tem alguém do seu lado. Você está na sua casa, tem alguém do seu lado. Você está onde você estiver. É ser humano, que nem eu e você. É ser humano e eu preciso, eu não posso me embaraçar com os negócios dessa vida. Se eu me embaraçar, eu não vou ser coroado. Ele fala assim, ó, ninguém que milita, ninguém que luta, ninguém que batalha, se embaraça com negócios desta vida. Da vida eterna, eu tenho que me embaraçar. Que nem o que eu acabei de falar agora, nós precisamos fazer o quê? Eu vou ficar debatendo com A ou com B? Não, nós vamos para a oração e lutar para que isso não aconteça. Debaixo da vontade de Deus vai acontecer o que Ele quiser, mas nós vamos clamar em oração para que essas coisas não passem da onde elas estão, que elas recuem em nome de Jesus. Agora, o que nós precisamos entender é, se alguém também milita, luta, batalha, não é coroado se não militar legitimamente. Aí eu vou pular para o 7, tá? Considera o que digo, porque o Senhor dará entendimento. Considera, pensa no que eu estou falando, que Deus vai te dar entendimento em tudo. Deus vai nos dar entendimento. Eu não estou entendendo agora, mas eu não vou me embaraçar com as coisas dessa vida. Ah, mas fulano fez isso e fulano fez aquilo. Meu irmão, como é bom nós conseguirmos nos manter calado em ocasiões oportunas. Não tem lá, quando você senta lá no ônibus lá, não tem lá, fale com o motorista, quando você senta no banco atrás do motorista, está escrito assim, fale com o motorista apenas o indispensável. Se for dispensável, dispensa. Se for dispensável, coisa à toa, não chama atenção não. Fale com o motorista apenas o indispensável. É indispensável, não pode deixar de ter que falar. Agora, se é uma coisa dispensável, se é uma coisa à toa, não fala não. Irmãos, nós precisamos entender para onde Deus quer nos levar. E aqui é apenas um grande treinamento daquilo que nós vamos viver lá na glória. Gideão está lá com um monte de gente. Ô Gideão, é o seguinte, vou te ensinar uma coisa aqui. Tá bom, fala aí, Senhor. O que o Senhor vai me ensinar, Deus? Ó, já foi um monte de gente embora, né? Eu tô contigo. Aqueles que abaixar para beber a água, ajoelhar, deitar, você não leva esses não. Mas aqueles que colocar, ficar esperto, levar a mão na boca, olhar e beber, esses você leva. Irmão, nós temos que estar preparados para a guerra. O inimigo é sujo e luta contra a nossa vida em todo momento. E como que é que ele trabalha? Como que ele quer pegar a oportunidade? Na minha e na sua carne, porque é só nisso que ele consegue. Só por quê? Porque nós somos feitos de temperamentos, não somos? Cada um tem um tipo de temperamento. Quanto mais perto de Deus, mais a gente vai conseguir controlar o nosso temperamento. Isso não quer dizer que está 100% amarrado. Porque uma hora pode acontecer. Mas se a gente conseguir dominar, glória a Deus. Mas o que a gente faz? Foge dos embaraços dessa vida. Tem hora que eu estou me embaraçando. Para que, meu? Você vai entrar em assunto? Tem assunto que você não entra. A gente pega a experiência. E também o silêncio, tem silêncio que é do diabo e tem silêncio que é da paz. Então eu não vou entrar no silêncio do diabo, eu vou entrar no silêncio da paz e deixar Deus agir no negócio, Deus agir na nossa vida. Por quê? Se eu ficar me embaraçando, aí o diabo vai caçar uma brecha, ele fica tentando entrar. Não adianta você achar, estamos em paz, estamos sossegados. Não, ele vai tentar tirar eu e você do nosso foco. Vai lutar contra a nossa vida. Então, vá
com os olhos bem abertos, entendendo que em todos os lugares, todo lugar o diabo tá, irmãos, todo lugar ele vai querer pegar uma situaçãozinha. Vou andar esperto toda hora? Claro que você vai andar esperto toda hora. Tem situação que entra que depois como é que resolve? Gera muito custo. Você já viu como é que uma empresa grande lida com um desafio? Olha só. Eu acho que eu já contei isso, mas eu fui numa pizzaria com a Sueli, Pedro e Sofia, ali aqui na Granja Viana. E aí, a pizzaria de nome, que passa, não faz mais comercial, mas ele estava lá. Aí a gente foi lá, aí as pizzas de lá, o oi da cara. Não, vamos pegar só um brotinho aqui para nós. Não tinha um brotinho. Sabe o que ele fez? Pegou 2 pizzas inteiras, gigante. A gente queria só um brotinho. Não, vamos lá, vamos, mas isso aqui é o zóio, tudo caro aqui. Mas vamos lá, vai. Só um brotinho. O que tem? Pega um brotinho para cada um então. Ó, me dá esse sabor, esse sabor. Não tinha. Aí a gente paga a comanda primeiro, né? Para não ir embora e sair correndo. Não, como é que foi? Já fez a comanda. Aí acho que pagava depois, paga no final. Aí, estamos lá esperando e demorando. E demora e nada de vir. Sabe o que eles fizeram? A gente escolheu um sabor para cada um. Sabe o que eles fizeram? Ó, é o seguinte. A gente não tem o que você quer, o sabor que vocês escolheram. A gente vai fazer 2 pizzas grandes, tá bom? Meia de um sabor e meia de outro sabor. Meia de outro sabor e meia de outro sabor. E deu os 4. 2 pizzas grandonas. Foi uma maravilha. Irmãos, é engraçado. É engraçado, por quê? Porque se a gente for olhar em outro sentido, que não é isso que eu quero pregar, Deus abençoou lá, né? Ninguém saiu... Deus abençoou. Mas agora o que nós precisamos entender? Qual foi a atitude? Ô fulano, é o seguinte, a gente não tem, tá bom? A gente vai devolver seu dinheiro e pronto, e acabou. Não, filho, não se embaraça com o negócio dessa vida, não. Peraí, eu vou fazer aqui e eu te dou a grande mesmo e você sai feliz e vai ficar feliz com a gente. E se tiver se você quiser voltar aqui, você vai voltar. Você sabe que se tiver um problema, você vai saber resolver. Você vai saber que a gente sabe lidar com o problema. Você vai saber que a gente sabe lidar com a situação. Irmão, por que eu me embaraço com o negócio dessa vida? Eu entro em assunto que não era para entrar. Você entra em assunto que não era para entrar e daqui a pouco o negócio está feito. Não se embaraça. Por quê? O diabo fica tentando buscar uma situação. Enquanto eu vou falando, Pedro, coloca lá em 2 Coríntios 9, 24, por favor. 1 Coríntios 9, 24. Põe aí, por favor. Olha só. Olha o que ele fala aqui. Olha o nosso alvo. 1 Coríntios 9, versículo 24. Você já sabe o que eu vou falar, mas vamos lá. Ó, no 24. Não sabei vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Eu tenho que alcançar a corrida. Você tem que alcançar a sua corrida. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Você está numa luta, eu estou numa luta. Presta atenção. A gente já vai chegar aqui em Jesus. No texto de Jesus. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar. Ele está falando assim, ó. Alcançar uma coroa, um prêmio corruptível, que tem corrupção, que pode se corromper, se perder, se estragar. Nós, porém, uma incorruptível. Então eles correm para uma coroa corruptível, que pode se corromper, se deteriorar, estragar. Nós corremos por uma coroa que é incorruptível, que não vai se estragar, que é a nossa salvação, a nossa vida com Deus é incorruptível, pois eu assim corro, e não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, né?
Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, olha só, agora essa daqui, irmão, essa daqui vem bem na minha própria canela. Olha só, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Servidão de quem? De Cristo, da palavra. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que eu estou falando para você? Antes de nós pregarmos para você, eu preciso pregar para mim primeiro. Meu irmão, eu estou correndo por uma coroa incorruptível. E às vezes a gente chega a palavra, a gente vai transmitir a palavra, chega primeiro para a gente. E a gente começa a entender que eu vou me abster. Todo aquele que luta, no versículo 25, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Eu estou procurando correr para alcançar a coroa incorruptível. Aí quando você vai orar por alguém, você começa a orar e já começa a olhar para você mesmo e falar: Jesus, eu estou orando por essa pessoa, para que ela mude, para que ela melhore nisso, para que ela mude o rumo das coisas. Mas aí eu começo a olhar para mim mesmo e ver que quem tem que mudar é eu, e é melhor que o Senhor mude aquela pessoa. E olha para a gente, irmão, eu preciso correr. Aí ele fala assim: antes subjugo o meu... Coloca na versão aí, o 27, versão nova aí, para a gente ver. Linguagem de hoje, né? Essa aí Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter meu escravo, subjugo o corpo, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Meu irmão, eu preciso entender que ele fala aqui, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Não se embaraça com esses negócios, não. Se abstém disso aí. Eu tenho que aprender a me abster de alguma coisa. Você tem que aprender a se abster de alguma coisa. Se abster, deixar para... Não, eu não posso isso, então não vou me abster. Vou me abster disso. Deixar isso quieto para lá. Não vou pegar isso, não. Por quê? Porque eu estou correndo, eu estou buscando não embaraçar com negócios dessa vida. Porque o nosso alvo é outro. Mas o que acontece? Olha só. Mateus 4, versículo 1. Por que eu tenho que me abster e entender que o inimigo da nossa alma, o diabo, vai tentar sempre levar a gente para o lado da carne? Você quer ver uma coisa? Põe aqui na tela aqui o Coríntios aí, o Efésios 6:10. Olha só. Vamos só aqui no telão. Deixa aí no Mateus, por favor. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. 11:12, tá? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vai. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, né? Não é contra a carne e o sangue, né? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu irmão, ele quer levar eu e você para a carne. Por isso que o Paulo falou: não se embaraça com o negócio dessa vida. Olha só, lá Mateus 4:1. No versículo 1. Foi Mateus que eu coloquei? Foi. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Tentado, quem levou? O Espírito. Para ser o que? Tentado. O Espírito leva a gente, levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Estava com Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Necessidade humana. Fome. Todo mundo tem. Necessidade humana. Teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse... Presta atenção. Irmãos, por que eu preciso entender? Ele quer levar eu e você para a carne. Jesus está lá.
foi pelo Espírito. O Espírito Santo conduziu ele ao deserto. Aí ele jejuou. O que aconteceu com a carne? A carne estava com fome. Estava matando a carne. O Espírito estava forte. Mas o que o diabo quer fazer comigo e com você? Nos levar para a carne a todo momento. Seja em pensamentos, seja em olhar, seja em atitude, seja em atenção, mas tudo para tirar o nosso foco e a nossa comunhão com Deus. E outra coisa, cuidado com as entrelinhas. Porque às vezes eu estou pensando que uma situação é uma coisa e a outra, ele quer me levar para a carne, mas ele quer descobrir algumas outras coisas da nossa vida. Irmão, onisciente é só Deus. Onisciente, onipresente e onipotente. Todo poderoso, toda ciência todo poder e onipresente é só Deus. Então, o inimigo muitas vezes quer pista da nossa carne, das nossas atitudes. O que ele fala aqui? Se tu és filho de Deus. Irmãos, ele quer saber se eu e você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, isso não poderia acontecer comigo. Eu sou filho de Deus, eu exijo que isso seja mudado. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Nós temos um monte de direito. O que o diabo está querendo fazer aqui? Quer levar Jesus para a carne. Olha só, ele porém respondendo na metade do 3. Filho de Deus, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Primeiro que ele queria saber se Jesus era Jesus, para atrapalhar o projeto aqui antes da hora, antes de Jesus morrer na cruz, como sacrifício por nossa vida. Tem um termo diferente aqui que fala, morte vicária, parece. Irmãos, ele tinha que morrer na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Então o diabo queria tirar essa situação. Aí ele fala assim, nem só de pão, porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, o que ele falou para mim e para você? Que eu preciso da palavra, tem coisa que vai passar, nem só disso eu vivo, nem só daquilo você vive. Aguenta um pouco em nome de Jesus, eu preciso aguentar um pouco, não, calma, as coisas vão se ajeitar. Só que Deus vai tratando de coisas na nossa vida, vai trabalhando, vai cuidando, mas o que o diabo vai fazer? Olha só, isso aí é com Jesus, hein? Vamos lá. Então o diabo, versículo 5, então o diabo transportou. Então o diabo o transportou, levou. Ele está falando de Jesus. Transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem, e ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Só querendo levar para a carne, eu vou aproveitar aqui, eu sou filho de Deus, então eu posso fazer tudo, e pronto, acabou, e Deus vai me livrar. Irmão, a gente pode fazer, a gente não pode abusar de nada. Todo livramento você fala, você já viu com os livramentos, como é que é o livramento? Você não estava, não sei que você estava, né? Não sei, mas a gente não está lá tentando, querendo, não. Surgiu uma situação e Deus colocou a mão ali, nos livrou e nos guardou, mas o diabo está toda hora convidando Jesus para ir para a carne. Irmão, o diabo toda hora vai nos convidar para ir para a carne, seja de qualquer natureza. Ofender uma pessoa, olhar de maneira errada, falar o que não era para falar, qualquer nível. Mas o que eu preciso entender? Não vou me embaraçar, porque vai ser coisa natural, vai ser coisa dessa vida, para tentar nos embaraçar. Aí ele continua. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e prostrou-lhe, irmãos, todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, tudo isto te darei, se me prostardes e me adorares. Irmãos, olha só,
Então disse... Eu vou parar aqui, peraí. Você está prestando atenção? O que o diabo está fazendo? Primeiro, transforma a pedra em pão. Segundo, se você tropeçar, não vai tropeçar. Irmãos, você viu o que ele fez aqui? Então, no versículo, colocou-o sobre um pináculo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou no versículo, e colocou sobre um pináculo. Tem coisa na nossa vida que não é de Deus, é uma ilusão, é algo do diabo para tentar cegar a nossa mente. E como que ele vai cegar a nossa mente? Mostrando coisas naturais. Primeira parte. Então, ele, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão verá o homem, para transformar. Então o diabo transportou a cidade e colocou-o sobre o pináculo. Trouxe a cidade e colocou Jesus no pináculo. Não está falando aqui sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em pedra alguma. Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor. Aí novamente transportou o diabo. Irmão, tem coisa na nossa vida que nós, palavra de Deus, quando Jesus chega, João fala assim, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Mas eu preciso aprender a escolher que tem coisa que vem na minha vida e na sua vida e é do diabo, não é de Deus. Porque eu não vou me embaraçar com o negócio dessa vida. O que ele fez aqui? Transportou a cidade. Depois transportou um monte muito alto. Eu preciso entender que surgem situações na nossa vida que não é de Deus. Você fala assim, mas é uma coisa boa. Mas é uma coisa, puxa vida, isso aqui agora, né? Tem um termo aí que eles usam aí, né? Lá do norte. Estourei no norte. Né? Pode dizer que a pessoa arrebentou, fez um monte, né? Tá com o bolso cheio, ou conquistou um monte de coisa. Irmão, cuidado, tem coisa que não é de Deus. Não se embaraça com o negócio dessa vida. Eu não posso me embaraçar com coisa dessa vida. Eu estou visando outra coisa, você está visando outra coisa. Eu milito, não vou me embaraçar com coisa dessa vida. Eu vou receber a coroa do meu Senhor. Você vai receber a coroa do seu Senhor. A gente não pode deixar... mas transportou aqui Jesus. E eu e você? A gente tem que orar toda hora. E vigiar. E meditar. Aí ele fala assim, e disse, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Presta atenção. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Presta bem atenção no versículo 16. Acabou de acontecer isso, não foi? Aí fala aqui, um trechinho aqui sobre Jesus, porém ouvindo de João. No versículo 16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. A luz de Jesus vai brilhar, mas eu preciso esperar o tempo de Deus. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Irmão, nós vamos viver cada tempo da nossa vida e os anjos de Deus vão vir e nos servir. Nós vamos viver a bênção, o milagre de Deus. Mas o que eu preciso entender é que eu não posso me embaraçar com coisa dessa vida. Tem coisa que eu não vou me embaraçar de jeito nenhum. Por quê? Porque vai trazer problema. Mas é uma coisinha de nada. Entra por uma coisinha de nada. Entra por uma coisinha de nada. Aí está falando, não se embaraça, não se envolve com coisa dessa vida. Por quê? Põe aí, Pedro. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrio, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Volta lá para Coríntios 2, 10, 12. Bramando como leão, 1 Coríntios 10, 12. Isso. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Versículo 11. Não veio... Isso, esse daí mesmo. Ora, tudo isso sobreveio como figura.
É isso mesmo. Não, 10, 12 e o 13, perdão. Desculpa. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. A condição é humana, mas eu não posso me embaraçar com isso. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. O que ele falou? Que o inimigo anda, vigiai e sede sóbrios, que o inimigo anda como um leão bramando a quem possa tragar. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Existe situação que é de condição humana, e sempre vai ser de condição humana, porque vai estar na minha esfera, vai estar na sua esfera. É condição humana. E é aqui é o nosso campo de batalha e o nosso campo de treinamento. Então vai vir em condição humana. Qual que é a condição humana? Surge uma situação na rua, trânsito, surge situação, na rua surge um monte de coisa. Mas o que eu preciso fazer? Preciso tomar cuidado. Por quê? Porque ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Aí ele fala assim, ó, não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará não vos deixará tentar acima do que podeis, irmãos. Não se embaraça, resiste firme. Deus é fiel. Surgem situações tentando nos embaraçar com as coisas dessa vida. O que eu vou fazer? Vigiar. Deixar o Espírito Santo cuidar da minha vida, deixar o Espírito Santo cuidar da sua vida. Mas tudo isso tem um propósito que Deus tem na nossa vida. Coloca aí o último aí que eu anotei. O 4,16, 2 Coríntios 4,16. Ó, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa... Ó, irmão, isso aqui, ele está falando depois que passou. Não é antes de passar. Porque depois que passa, a tendência é vir outra diferente. Para nos fortalecer. Deus vai nos dar crescimento. Pedro Daniel está crescendo. Ele está vivendo coisa diferente na vida dele. Vai viver outras. Como todos nós. E ele vai... mas vai vir uma prova mais forte? Eu não queria falar que não, mas sempre vem. E aí Deus vai nos capacitar. Tem um objetivo nisso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que ele está falando para mim e para você? Sofre, filho. Você está sofrendo? É isso mesmo, meu. Põe no 18 aí. Eu venho, rapidinho. 18. Não atentando nós nas coisas. Olha só. Não atentando nós nas coisas que se veem. Estou vendo, estou enxergando. Olho natural. Mas nas coisas que não se veem. Porque o que se vê são temporais. Já tem uma determinação. É temporal. Tem um tempo determinado ali. É temporais. A chuva, nossa, é a chuva de verão. Ela vem rápido e já some. Daqui a pouco o sol aparece de novo. Temporais. E as que não se veem são eternas. Deus está produzindo um peso eterno de glória. Volta lá no 17, por favor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segura aí. É isso que Ele quer fazer com a minha e com a sua vida. Mas eu não posso me embaraçar com o negócio dessa vida para receber a coroa. Eu tenho que me abster porque eu estou lutando, estou correndo um bom combate. Mas eu preciso entender que eu não vou me embaraçar com o negócio dessa vida, que o diabo toda hora vai querer me levar para a carne. Uma pessoa que não pode comer alguma coisa vai querer levar eu e você para lá. Vai querer nos levar toda hora vai querer nos levar a fazer o que não é para fazer de qualquer sentido, que não vamos limitar, de qualquer sentido. Por quê? Para eu embaraçar com as coisas da vida, para eu embaraçar, para eu perder a minha coroa. O que eu preciso entender? Que, irmão, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. É leve e momentânea tribulação. Você imaginou que ia passar pelo que você já passou?
Jamais. Se falasse para você assim, ó, dessa data até essa data, você vai passar por um sofrimento terrível. Não, Senhor, não faz isso comigo, não. Ele nem fala para nós. Porque se falar, nós saímos correndo. Irmão, não tem. Deus tem que produzir. E só vai ser produzido algo na minha e na sua vida. Olha só, você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. Geralmente, a gente trabalha com data. Quando fala assim, ó, falta 5 dias para entregar não sei o quê. Você não dá aquele esforço maior, não vou dizer por negligência, mas uma coisa que, por situações necessárias, mas aí você precisa resolver aquilo. Você busca lá na sua mente, no seu entendimento, um caminho, uma situação para resolver. E aí você fala assim, produzir isso daqui num tempo que eu levava 1 mês ou 20 dias para produzir, eu produzi isso por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós, um peso eterno de glória. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tantos desafios nós passamos, ministerialmente falando. Teve gente que não quis passar os desafios. Teve gente que escolheu um caminho em paz para passar desafios, mas não arredou o pé. Aí você fala assim, fulano, como é que está a sua vida? Não, fulano, eu estou morrendo. Fulano, não está mais assim não. Por quê? Não quis passar a leve e momentânea tribulação. Aí você fala assim, mas tem X, Y situação. Não se embaraça com o negócio dessa vida. Você já viu gente que faz negócio com muita gente e a pessoa já manja de fazer negócio? Eu e você, que muitas vezes não manjamos, nós ficamos com o emocional. Não, mas fulano não quis fazer. Não, filho, ele não está só se embaraçando com aquilo. Vai lidar com uma pessoa que vende coisa grande. Vende casa, vende carro. Não quer fazer negócio, o outro faz e pronto. Aí eu e você não me desdenhou. Aí eu vou me embaraçando, vou levando para o meu coração. Não, filho, não se embaraça com o negócio dessa vida. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?